definição. Tá? Seja P um número real, sejam F uma função, sejam F uma função e P um ponto de acumulação de DF pela direita, vírgula e L real. Tá? Nós dizemos que L é limite de f de x. Nós dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P pela direita, quando para cada epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de f e x menos p e 0 menor que x menos p menor do que delta implica f de x menos L menor do que epsilon. É a definição de limite, só que é pela direita. Ou seja, quando é que L é limite de f de x com x tendendo a p pela direita? Quando o valor f de x puder ficar tão próximo de L quanto eu queira, quando eu puder fazer o valor f de x ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P e o que? Maior do que P, tá? Aí tem uma proposição que diz o seguinte: se L, o análogo, se L e M são limites de f de x com x tendendo a P pela direita, então L é igual a M, ou seja, o limite pela direita em existindo ele é único como número real. Então, por causa disso, eu digo, neste caso, escrevemos. Ou seja, neste caso, nós escrevemos assim: L é o limite com x tendendo a P mais, ó, o que é que significa P mais? X está tendendo a P por valores maiores do que P de f de x. Tá? E por que eu posso escrever? Porque esse limite é único. Aí é uma proposição. Tem toda aquela sequência, mas eu já vou ser econômico aqui, estou mencionando isso, tá? E isso só é possível porque se prova que o limite pela direita é único. Se L está bem definido, está bem definida essa igualdade, está consistente, tá? Não tem dois limites distintos pela direita de uma função f num ponto P. Só tem um, se tem, só tem um, tá? E a definição é essa. Não precisa do módulo porque é x menos P menor do que delta, mas o x maior do que P. Tá? Tá bom? Dizemos que L é limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda
pela esquerda. Negócio de direita e esquerda tem nada a ver com política não, viu? Tem nada a ver com política não. Meu canal não tem nada a ver com política não. Olha aí, hein, YouTube. Esquerda é menor do que P, direita é maior do que P. Não tem negócio de ideologia aqui não. Com x tendendo a P pela esquerda, quando x no domínio de F e 0 menor do que P menos x menor do que delta, implica, tá? Entendido? Porque, ó, é 0 menor que P menos x menor do que delta. O P menos x é menor do que delta, a distância de x a P é menor do que delta, mas o x é menor do que P. Aí, nesse caso, nós escrevemos assim: L é o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. E convém mencionar que valem todas as propriedades operatórias do limite total, esse limite que não tem ideologia, né? Tá certo? Valem todas as propriedades do limite total, quando é limite pela direita e limite pela esquerda. Tá certo? Limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, tudo vale. E, portanto, a intuição funciona em muitos casos, porque as propriedades operatórias, elas validam a nossa intuição. Então, voltemos para cá. Tá certo? Outra coisa, pessoal. Se uma função f está definida no intervalo P mais R, se f função, tá? Está definida em P mais R para algum R maior do que 0, o que significa dizer que uma função está definida no conjunto? Significa dizer o quê? Que o conjunto está contido no domínio da função, ou seja, a função existe o f de x para todo x nesse intervalo. Olha, se f está definida no intervalo desse tipo, então P é ponto de acumulação de domínio de f pela direita. Que é os casos com os quais vocês vão trabalhar, tá? A função ela está definida numa vizinhança aberta à direita de P, é isso que é uma vizinhança aberta à direita de P, então o P é ponto de acumulação, porque se o intervalo desse tipo está contido no domínio da função, o próximo é aproximar de P pela direita ainda dentro do domínio da função. E se a função está definida no intervalo da forma P menos RP para algum R positivo, então esse é ponto de acumulação de F pela esquerda. E nesse caso tem sentido falar, nesse caso azul tem sentido especular qual é o limite de f de x com x tendendo a P pela direita e qual é o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. Então veja para cá, então vamos aos exemplos. Você pega a função f de R em R, dada por f de x igual a quê? A x ao quadrado mais x maior ou igual a 1. E o outro? 3 menos x menor que 1. Então observe. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? É o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? Se o x está tendendo a 1 pela direita, o x é maior do que
maior do que 0? Maior do que 1. X é maior do que 1. Eu estou me aproximando de 1 por valores maiores do que 1. E quem é f de x se o x é maior do que 1? X ao quadrado mais x. Que é quanto? 2. E quem é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x? É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quem? Se o x está tendendo a 1 pela esquerda, o x é menor do que 1. Então quem é o limite aqui? Hã? É o limite 3 menos x. Que é quanto? Que é 2. Os limites laterais são iguais. E quando isso ocorre, o limite total é o limite lateral. Porque isso é uma proposição. Então, a primeira proposição que você tem que ver é o seguinte. Se f está definida numa vizinhança aberta e estrita de P, observe, proposição, está demonstrado lá nas notas, tá? E vamos usar aqui, exatamente para justificar proposição, ó, proposição que se usa para justificar que o limite total, o limite de f de x com x tendendo a 1 é 2. É essa proposição aqui. Proposição. Sejam f uma função, P o número real e L o número real. Se f está definida em alguma vizinhança, em alguma vizinhança, aberta e estrita de P, porque observe, o que é uma vizinhança aberta e estrita de P? É um intervalo aberto que contém o P e eu dele tiro o P. Então está aqui o P, tá? Então é um intervalo desse tipo. P mais delta, P menos delta, onde o delta é positivo, e aí o vermelho é uma vizinhança aberta e estrita de P. Olha, se a F está definida numa vizinhança dessa, o P é ponto de acumulação do domínio de F, mas mais do que isso, ele é ponto de acumulação pela direita e é ponto de acumulação pela esquerda. Então, faz sentido especular o limite de f de x com x tendendo a P, o limite de f de x com x tendendo a P pela direita e o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. E essa proposição diz o seguinte: nesse caso aqui, então, L é o limite de f de x com x tendendo a P, se e somente se o L é o limite de f de x com x tendendo a P pela direita e é também o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda, confirmando a nossa intuição.
Tá certo? Entendeu? Porque quando a função está definida numa vizinhança aberta e estrita de P, se faz menção aos três limites. O limite de f de x com x tendendo a P, que eu chamo de limite total, o limite de f de x com x tendendo a P pela direita e o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda. Esse limite aqui existe, se somente se esses dois existem, eles são iguais. E tudo é o mesmo limite. Tá certo? Então, daí, você conclui neste exemplo, daí, a função f anterior tem limite. Daí, tá? Daí, desse resultado, daí, quem é o limite de f de x com x tendendo a quê? Com x tendendo a 1. Quem é? É 2. Onde f é a função dada anteriormente. Vocês entenderam? Tá certo? Ou seja, se faz sentido falar do limite pela direita e do limite pela esquerda, num ponto, o limite num ponto existe se somente se existem os dois limites laterais e os dois limites laterais são iguais. Tá? Aí isso reforça essa característica geométrica do limite da função ser contínua num ponto, tá? A função ser contínua num ponto. Porque, ó, vamos ver um outro exemplo. Por exemplo, seja G, vou pegar aqui, seja G de R em R, G tá? Seja G de R em R, a função dada por G de x igual a x2 mais 4x menos 1, se x é maior que ou igual a 0, e x menos 1 sobre x2 mais 1, se x, vou botar maior ou igual a 1, e menor que 1, tá? E menor que 1, tá? Então aqui, ó, tens, vamos ver os limites laterais. Quem é o limite de g de x com x tendendo a 1 pela direita? Quem é? É o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? De x ao quadrado mais 4x menos 1. Só que uma função polinomial, o limite pela direita é o limite. Tá? Porque o limite existe. Então o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, que é o limite. Quanto é esse limite aqui? 4. E o limite de g de x com x tendendo a 1 pela esquerda é o limite de quem? Com x tendendo a 1 pela esquerda, de quem? De x menos 1 sobre x2 mais 1. E uma função racional, ela é contínua. Então, o seu limite é igual aos limites laterais. Porque existe o limite. Então, o limite é igual aos limites. Vocês estão entendendo a sutileza aí, ó? Essa função, ela tem limite no 1. Mas se ela tem limite no 1, e o 1 é ponto de acumulação do domínio, tanto pela direita pela esquerda, os limites laterais são iguais ao limite. É se e somente se. Então, o limite disso é o limite da função no ponto, e isso aqui dá quanto? Dá quanto? Não. É 0.
Aí vem a proposição ali. Os limites laterais são distintos. Portanto, não existe o limite, porque o número real L é o limite da função no ponto, se somente se L é igual aos limites laterais. São chamados limites laterais. Então, você usava isso de outra forma. Só para você dizer, né? Quando estava resolvendo aquele exercício da última aula, Não, eu usava uma outra proposição. Eu usava aquela primeira proposição. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também tem, os dois limites são iguais. É isso que eu usava, tá? Eu não preciso de limites laterais lá. Porque aqui eu preciso, porque aqui a função f, ela é dada por uma função polinomial num lado e é dada por outra função, que é uma função racional no outro. Então não é uma mesma, é uma função, mas não é uma função que eu, em princípio, saiba que existe um limite. Tanto é que não existe o limite, ó. Então aqui tem que ver, veja bem, ó, o limite pela direita é 4, o limite pela esquerda é 1. Aí o que é que diz aquela proposição lá? Não existe o limite. Logo, não existe limite de f de x com x tendendo a quê? A 1. Tá? Não existe o limite de f de x com x tendendo a 1. Ou seja, não há número real L, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a 1. Quanto tempo?